TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e hoje é dia de falar do novo Ultraman, do Shin Ultraman, esse filmaço que estreou em 2022. Certo, Senna? Certíssimo, Gil. E eu sou o Senna e junto comigo tem essa equipe aqui, esse multiverso de Ultras para falar desse baita filme. Conta então pra gente quem está conosco para falar aqui desse visitante do planeta da luz. Esse Salvador. Temos aqui o nosso querido padrinho, direto do campo de batalha, Ale Lima. Aqui no meio da Ucrânia, levando alguns tiros aqui, mas ao mesmo tempo tentando preparar o que falar nesse cast. Opa! Temos também aqui uma pessoa que conhece muito de Ultraman. Se você já ouviu outros podcasts, já ouviu a voz dele, você sabe disso. Estamos aqui com o Nares. Opa, o Nares não pôde vir hoje, veio o Shin Nares do Hideaki Anno. Estamos aqui também com o nosso outro especialista de Ultra, cara que manja muito da franquia de Ultra, de tudo relacionado a Kaiju, Ultra Gago. Os fins justificam os meios. Uma das minhas frases menos queridas, Além Mefilas. E estamos também com ele, nosso querido, amado Jim. Em pleno 2022, ano da Copa, ano dos streamings, e tem gente que não sabe que Ultraman está sendo lançado em HQ pela Marvel. Então bora falar dessa obra, mais uma obra do mestre. É isso aí, bora lá, Gilzão. É isso aí. Vamos lá, tem dois mestres envolvidos, né? O cara que criou e o cara que dirigiu o filme atual. Bom, pessoal, nós falaremos aqui do filme de 2022, tá? O Shin Ultraman, do Hideaki Anno. Vamos explorar bastante também algumas coisas relacionadas ao diretor. O Ultraman, o primeiro, ainda não chegou no TokuCast. Em breve falaremos do primeiro Ultraman também, tá? Então, nesse cast, nós não vamos falar da criação do Ultraman, da gênesis toda, de como o Eiji Tsuburaya criou, blá, 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 blá. Não vamos entrar nesse ponto. Vamos direto pro filme em si, né? Porque o filme... Vocês lembram o ano que anunciou o filme do Shin Ultraman? Foi anunciado em 2019. 2019, né? Caramba, demorou um tempinho pra sair, né, Nares? O Covid acabou atrapalhando a data de lançamento, né? Ah, é verdade. A previsão era pra sair que ano? 2021? No início de... acho que no primeiro semestre de 2021. Mas daí, por causa da pandemia, foi adiado, né? Verdade, cara. Até porque foi lançado... O Shin Ultraman chegou nos cinemas lá no Japão no dia 13 de maio de 2022, né? E, se não me engano, a partir de setembro que teve o lançamento mundial, né? Acho que coincidentemente bateria com... seria lançado junto com o aniversário do primeiro Ultraman, se eu não me engano, né? A ideia era pra comemorar os 55 anos. Bom, galera, é um filme da Tsuburaya, é um filme também daí dos Estúdios Toho também. Cara, é um filme que traz uma releitura fantástica do original. E antes de falarmos aqui um pouquinho da história, tudo, vamos falar um pouquinho de quando começou a soltar imagem, soltar notícia, né? Porque quando anunciou o Hideaki Anno, todo mundo, acho que todos nós ficamos empolgados, né? Até pelo trabalho de Shin Godzilla, inclusive tem um TokuCast sobre Shin Godzilla. Ele também tá fazendo Shin Kamen Rider, né? Uma releitura também de Shigodo, primeira série. Além de ter feito Shin Evangelion, né? Cena também. Trabalhou também no filme live action do Cut Running, né? Também, é verdade. Cara, assim, é o universo Shin agora, a Toga tá trabalhando, né? Depois ele já tinha feito o Evangelion, o Godzilla. Ele tava fazendo o Shin Ultraman. Quando anunciaram o Shin Kamen Rider, daí que revelaram que o Shin Japan Heroes Universe é o nome desse universo. Bom, você falou de trabalhar em Evangelion, trabalhou em Evangelion, trabalhou também no Kutiana e também teve alguns curtas, alguns documentários também, algumas coisas que ele chegou a fazer também relacionado a Gamera, algo assim, não foi? Sim, na verdade, muito tempo atrás, lá na década de 80, ele chegou a fazer até um curta
na Daikon, né? Do retorno de Ultraman, né? Ele é um grande fã de Tokusatsu. Tanto que quando anunciaram, né? Falando já de outra coisa, o Shin Kamen Rider, mostraram foto dele, tipo, mais novo, vestido como Ichigo e tal. Ele é um apaixonado por esse mundo. É verdade. Esse curta é de 83, hein, cara? Acho que 87, se eu não me engano, não sei. É da década de 80. Tanto que, assim, nesse especial que ele mesmo faz, ele faz o personagem do Ultraman, acho que teve uma venda desse boneco, né? Dele vestido com a blusa que tem os mesmos desenhos do Ultraman Jack, eu acho. O Hideaki é um cara que tem um currículo avantajado, né, cara? Animador, cineasta, ator, ele faz de tudo, né, cara? Ele só criou Evangelion, né? Evangelion é fogo, né? Evangelion. E agora vem realizando os sonhos de infância e também renovando, né? Acho que os principais nomes, só falta Sentai, né? A gente até brincou também, né? No Esquenta, falta um Shin Gorendia, né? Porque, pô, você faz o Shin Godzilla, o Shin Ultraman, o Shin Kamen Rider, pô, se fizer um Shin Gorendia, parabéns, Hideaki. Você fez a sua versão de praticamente as principais franquias de Tokusatsu, né, cara? Da atualidade. Eu até achei que o Senna ia falar Shin Kenger, né? Também achei que eu ia falar Shin-Chan, mas vocês não iam entender a referência. Ah, não, entendi. Entendi plenamente. O menino que é tipo o Denis Pimentinha do Japão, né? A dancinha da bundinha peladinha. Ia ser engraçado. Mas é engraçado que o Hideakiano, ele não só ele reconta a história, mas ele cria tudo que nem você pode ouvir o nosso podcast sobre Shin Godzilla também, né? Mas ele coloca como se fosse no mundo real, né? Se Ultraman existisse, quais seriam as implicações, né? Com relação ao governo e tal. A gente vai debater aí ao longo do podcast. Acho que o Godzilla ainda ele foi mais com o pé até um pouco mais sóbrio em algumas coisas, né? Mas daqui a pouco a gente chega lá. Bom, aqui nesse filme, quando começaram, eu comecei a fiquei um pouco empolgado mesmo. Quando anunciou, beleza, tal, foi legal. Mas o negócio começou a bombar quando saiu a imagem, né? Porque quando saiu a primeira imagem do Ultraman, eu vi que tava baseado naquela arte que originou, na verdade, né? Quem que desenhou a arte? O Tal Narita. Ele fez aquela arte sem o color time e tudo, né? Mas ainda bem que eles não pegaram a referência da cabeça, porque se fizesse da cabeça a gente não ia assistir nada, né? Se eu não me engano, essa questão do color timer era uma coisa que a própria Tsuburaya, não sei dizer exatamente, iria colocar inicialmente pro Ultraman. Ele não teria color timer. Não sei se até onde isso é verídico ou não. Até uma questão mesmo, já entrando um pouquinho no filme, né? Quando ele vai disparar o raio, é usada uma referência que foi feita na própria série mesmo. Inicialmente, o Ultraman ele dispararia o raio com uma mão só. Só que aí, na própria série, na própria franquia, o que acontece, né? A mão geralmente treme. Então ele usaria a mão esquerda para segurar a mão direita. No filme, ele não usa o raio com uma mão só, né? Mas ele faz a mesma posição que seria provavelmente usada na série se não tivesse esse problema da tremedeira. Só para detalhar um pouco o que o Jim falou, o negócio de tremer a mão é por causa da inclusão do efeito especial. Porque nos anos 60 não tinha como o efeito especial seguir a mão dele se a mão dele se mexesse. O efeito era fixo naquele ponto. Então o braço tinha que ficar fixo, senão não dava para incluir o efeito. Hoje, se o braço se mexer, não tem problema, rastreia o movimento. Mas naquela época, não. Então, por isso que daí ele usou as duas mãos para poder ficar firme com o braço, né? Tem uma entrevista do Bin Furuya que ele fala isso, né? O Bin Furuya que era o switch actor, né? Do primeiro Ultraman. Opa, grande Bin Furuya. Temos foto com ele e autógrafo, hein? E que participou agora para capturarem os movimentos dele. Porque tem que ter a curvadinha aqui, né, cara? Você sabe quando é o Bin Furuya. Quando a gente viu o Bin Furuya pessoalmente, você não precisa nem falar que era ele, né, cara? Na curvadinha assim, ó, de coluna, você já sabia que era o Ultraman. Quando começou a soltar as imagens, né, voltando para as imagens, e também casting, tudo, vocês chegaram a acompanhar, ficaram empolgados por esse começo, assim? Eu, sinceramente, gostei mais da parte do visual do Ultra, né, que ele remete mesmo a um alienígena cinza, igual aqueles que a gente costuma ver em Arquivo X, as feições do rosto mesmo de um próprio extraterrestre, isso foi o que me chamou a atenção. E o mais curioso também é que, assim, eu gosto muito de franquias que fogem muito do padrão. Então essa questão da ausência do color timer, a questão do Zoff não ter a mesma cor que os outros Ultras, nossa, isso pra mim pegou.
a ansiedade já tocou. Mas eu acho que eu não lembro. Eu acho que no material promocional não mostrou o Zoff, né? Só o Zoff foi aparecer bem depois, começou a soltar. Quando eles começaram a anunciar os brinquedos. Foi, brinquedo, é verdade. O brinquedo, só que o Zoff, ele foi divulgado de 2 jeitos diferentes, né? Teve um brinquedo meio que depois se descobriu que era meio QO, que aí ele tava de um visual diferente. E depois o brinquedo original, que no original ele ficou dourado. Mas todo mundo ficou meio impressionado com o visual. É porque o visual, quando o Ultraman chega na Terra, ele é todo prateado, né? E depois ele fica prata e verde quando a energia acaba já no modo vermelho e prata, né? Então eu lembro que tinha muita discussão falando que o Zoff seria o prata e cinza lá, né? O todo prateado, né? E isso é interessante porque, assim, por ele não ter o Color Timer mesmo, então o que indica o desgaste do Ultraman é essa mudança de cor, né? Eu acho que esse foi o detalhe que eu achei mais legal dessa atualização, assim, porque até se a gente volta lá para a série dos anos 60, digamos assim, não faz parte da história, né? É o bastidor da produção. Por que o Ultraman tem um Color Timer e luta por poucos minutos? Porque a Tsuburaya não podia fazer muito tempo de luta, que sai muito caro, então daí você inclui isso na história. O legal é que isso virou cânone, né? O Ultraman virou normal ele ter pouco tempo de luta. Não só isso, né, Nara? Se você for pegar a origem da palavra Color Timer, né? Tipo um temporizador de cor, né? Conforme vai acabando o tempo, ele vai alterando a cor, né? E uma coisa que eu acho que eles pegaram um pouco emprestado do Ultra Seven, que o Ultra Seven tinha o coletor de energia ao redor dele, né? Aquelas placas prateadas coletavam energia. Então, no caso, a cor vermelha do Ultraman simplesmente ele coletando energia, né? Tem um outro detalhe também que me fez lembrar o Ultra Seven. O Ultra Seven era sustentável. Ele é um reciclável, ele tem painéis solares. Não deve ser taxado pelo governo. O Seven estava à frente do seu tempo. Com certeza. E vamos falar a verdade, olha, você ficou contente quando você viu o Zoff Spectraman? O Spectrozoff? Porque a primeira coisa que eu pensei quando eu vi o Zoff dourado ali, né? Foi no Spectraman, cara. Eu também, foi direto. Na hora, né? Quando o Ultraman ficou verde e prateado, me veio o Mirror Man. Ou Mirror Knight. Verdade, Deu a mesma ideia, assim. Eu disse, olha só, Mirror Knight ali, ó. É verdade, o Mirror Man, cara, é verdade. Exato, Mirror Man verde e prateado. Perfeito. Com certeza foi proposital, não pode ser, cara. Sim, eles não fogem muito disso. Deixa eu só fazer jus a um cara aqui rapidinho, Jim, que é o Shinji Higuchi, que é o diretor. Esse cara, ele participa da produção. A primeira coisa que encontra aqui dele participando de produção foi como fazendo diversas coisas, provavelmente, acho que é a modelador assistente no Retorno de Godzilla de 84. E depois ele tá listado em 85 como diretor de efeitos especiais de Yamata no Orochi no Gyakushu. Que não é o que nós falaremos, ou já falamos aqui no Tokocast, que falaremos ainda do filme, é uma outra produção. De qual ano, você sabe? De 85. É o da Daikon. Da Daikon, isso aí. Sim, esse é o da Daikon. Legal, né? E Yamata no Orochi, bom, não vou dar detalhe aí, acompanha o Tokocast, que em breve vocês vão descobrir o que é. A gente não falamos, inclusive, dessa produção, né? Nós focamos apenas na antiga e na nova, né? Inclusive, só para pontuar também, o Shinji Higuchi, aí nos anos 90, foi diretor de efeitos especiais da trilogia do Gamera. A boa trilogia do Gamera dos anos 90, que é muito boa mesmo. E depois, é claro, ele se encontrou com o Anno aí na época do Evangelion e trabalhou em todos os Evangelions até hoje também, né? Sim, e no próprio Shin Godzilla, né, Nares? Ele fez também, ele dirigiu e também foi diretor de efeitos especiais ao mesmo tempo e também foi responsável por todos os storyboards. Ele acumulou bastante coisa aqui, né? Aproveitando também que a gente tá falando dos amigos do Chegas, né, do Anno, tem um que é importante a gente citar também, que é o Shiro Sagizo, né, que é o compositor, né? Que ele trabalha com o Anno aí, ele não trabalhou na primeira série, né, de Evangelion lá, né? Ele chegou a trabalhar no filme, né? Na série eu acho que propriamente dito não. E nos filmes novos, né? Trabalhou com ele no Shin Godzilla também, tanto que a trilha desse filme tem algumas músicas que lembram um pouco do Shin Godzilla. E tem bastante homenagem também à série clássica, né? Sim. Na trilha sonora, né? E no ambiente da Tsuburaya, ele também fez as trilhas recentemente dos animes do Gridman e do Dynazenon. Só pra fechar o Higuchi ele é o designer de conceito visual do Kamen Rider Black Sun também. Olha, cara, trabalha, hein? Tá explicado porque tem um visual sombrio, né?
Agora, quando o Gil falou das primeiras imagens, quando eles divulgaram que ia ser em CG, eu fiquei meio assim, putz, será que vai ser bom? Eu fiquei meio preocupado. Mas o trabalho de Shin Godzilla já tinha sido muito bom. O filme é excelente. Eu pensei, quem sabe, com dinheiro suficiente, eles conseguem entregar algo bom. E é bom mesmo. Eu não tenho críticas ao CG do filme. Quando eu vi que seria baseado no conceito original lá do Tonarita, eu fiquei meio com o pé atrás, de verdade. Eu falei, puta, vai ficar esquisito, né? Tudo em CG e ainda esse visual bem andrógeno, né? Bem alienígena mesmo pro Ultraman, né? Não tão humano, né? Apesar de ter o formato humanoide, né? Eu fiquei meio assim. Mas é legal que eles trabalham muito bem, né? Porque, por exemplo, a gente vai comentar depois, né? Mas como eles trabalham no CG, por exemplo, do Zarabi ficou muito legal. Do Zeton também no final, né? Cara, o Zarabi, naquele visual bidimensional, né? Ele parece uma roupa, né? É incrível. No começo você acha bem estranho, né? Tava assistindo com meu sobrinho, ele falou, mas o Zarabi tá esquisito. Aí ele vira pro lado assim, aí falou, pô, o cara é bidimensional. Ele me lembrou tipo aquele final do episódio do Chaves, que o seu barriga se joga no seu Madruga, ele vira tipo um tapete. Ele é só a capinha, né? Esse a gente pode falar que é só a capa da gaita, né? Mas eu achei legal os conceitos visuais que eles colocaram aqui pra esses aliens. Achei que ficou legal, ficou interessante, porque a gente não sabe como são as vidas de outros planetas, né? Então é claro que todos são humanoides nas séries, porque são seres humanos com fantasia, né? Então quando você tem o CG, você consegue explorar um pouco mais essa gama de possibilidades e de como seria realmente um ser de outro planeta, né? E a impressão que eu tenho, não li algo a respeito que diga isso, mas é a impressão, a minha sensação é que agora em CG, que tudo pode ser feito, talvez eles tenham buscado algo da ideia original de alguns deles que não poderia ser feito nos anos 60 pela limitação de fazer uma roupa de borracha, né? E uma coisa que assim, eu fiquei meio com o pé atrás na questão do CG, é que assim, não teve a mão do Hideaki Anno na época, mas o Ultraman Cosmos, em algumas cenas, na maioria das cenas de voo e as naves também eu acho que é o Ice, que é a equipe da vez da série, aquilo me incomodou muito, ele ficou muito artificial. Mas o orçamento de série e orçamento de filme são diferentes, né? Não dá pra comparar. E leve em conta 20 anos de distância entre um e outro, Sim. né? Até porque o Shin Ultraman ele foi anunciado como uma produção totalmente fora da série, né? Então ela não teria que respeitar, entre aspas, né? O mesmo formato de produção das séries, né? Esse CGI do Ultraman, ele é incrível, porque assim, por ele ser prateado, ele tem aquele visual que você olha assim, ele é como se fosse um espelho. Ele parece que ele é todo de vidro, de ferro, não sei. Porque quando você olha as cenas dele, o tempo dele em tela, você vê o reflexo das coisas ao redor dele na pele do Ultraman mesmo, né? Então isso pra mim também já é um ponto positivo do filme, né? Cara, é muito interessante, assim, o próprio fato dele ser pesado e ser leve ao mesmo tempo, também, até pelas cenas de voo, que ele pousa, que ele pula, que não fica subindo todos os pedregulhos da calçada pro alto quando ele dá o impulso pra voar, né? Eu acho que tudo foram escolhas bem interessantes. Até da forma como eles colocaram o próprio planeta da luz, né? A própria nebulosa no filme. E o conceito deles, assim, de serem de uma civilização extremamente avançada. Então faz todo sentido eles serem diferentes, né? Tem muitos filmes que tratam sobre vida dos planetas que trabalham muito com conceitos assim, certo? Que a gente imagina muito que a vida do planeta é tipo Star Trek, né, cara? E não é bem assim, O que você me falou lembrou muito o que o Alan Moore dizia dos Lanterna Verdes, né? Que não é possível que todos os Lanterna Verdes são humanoides, né? Aí ele vai e faz um diferentão, né? Um que é uma ameba, um que é um não sei o quê, né? Representando cada raça de planeta, né? Eu acho que o que a gente tem aqui, daí na história do Shin Ultraman, é esse conceito de que quanto mais avançada tecnologicamente a civilização, que consiga inclusive sair do seu próprio planeta, em teoria ela também seria avançada moralmente. Então os Ultras aqui, eles são inclusive moralmente avançados para cuidar do universo e inclusive para julgar a humanidade, né? Exatamente, porque eles são seres de luz, né? Eles são seres que funciona basicamente, pelo que eu entendi, como meio que um planeta meio que regente do universo, né? Meio que a polícia galáctica ali, né, cara? Eles estão ali, ao mesmo tempo que cuida, né? Julga também,
Assim, não só o conceito de evolução, é que não ficou tão claro nesse ponto, né? A evolução sim, mas no caso do que é o planeta da luz e o porquê que eles policiam a galáxia ali, né? Isso não ficou tão em aberto. O foco do filme foi mais, tipo, aquela questão. Como seria se tivesse vidas de outro planeta? Como que o governo iria lidar com isso, né? É praticamente o mesmo, assim, remete muito ao Shin Godzilla, né? E se a gente tivesse um kaiju vivo, né? Como que a humanidade iria reagir? Iria contra-atacar, sabe? Assim, esse conceito não é novo, né? O Hideaki Anno tá explorando o conceito, tá lá no Superman, por exemplo, do Zack Snyder, tá em outros lugares, né? A questão aqui é você pegar o Ultraman, né? E fazer essa discussão com o personagem Ultraman, né? Então a discussão em si do que fazer, se você for avaliar, é muito parecido com diversos outros filmes, que é o governo se mexendo, é o governo querendo saber, entendeu? É o governo querendo se apropriar, entendeu? Isso aí é o mesmo modus operandi. Isso não teve, pra mim não teve muita inovação, né? A questão só que mudou o personagem, né? Por ser fã do trabalho dele, tipo, por mais que assim, seja um tema que não é novo, assim, você olha e você fala, putz, foi ele que fez, foi o Hideaki que fez, sabe? É tipo uma... não, sim, você vê a mão dele ali, você percebe, quem conhece um trabalho dele percebe que o filme é dele. É que ele tem uns maneirismos, né, que nem a gente tava conversando antes, por exemplo, o Shin Godzilla tem algumas ações, algumas coisas que beiram os anjos do Evangelion, né? A gente vai falar do Zeton, o Zeton parece um anjo também, né, do Evangelion. Agora uma coisa que, até pra gente voltar pro casting, pro enredo, eu percebi também, não sei, isso é coisa minha, tá? Não tô afirmando nada, mas eu lembrei, sabe, gente, de Surfista Prateado, eu lembrei de discussões, né, porque o Surfista Prateado é um herói meio filosófico, né, algumas coisas, entendeu? Eu senti muita referência também, não só ao próprio universo e a mitologia de Ultraman, dos Ultra, né, como também para outros heróis também, com outros personagens com dilemas semelhantes. O Dia que a Terra Parou. O Dia que a Terra Parou, também pensei nesse filme também, Ale. Tem muita referência do dia que a Terra parou, a questão dos governos, até o do próprio Gort, quando ele tenta decidir se vai salvar a humanidade ou não. Aqui nós não temos o Shin Hayata, né, cara? Aqui nós temos o Shinji Kaminaga, que é o Takumi Saito. Eu só queria trazer uma curiosidade sobre o nome do personagem, né? Porque Tokusatsu tem muito isso aí de... Claro que a gente conhece, ele também tá no Shin Godzilla, cara. Estão quase todos do Shin Godzilla. É que o Ano traz a galera, né? Junto. De novo, né? Aqui ele não é o Shin Hayata, é o Shinji Kaminaga. Inclusive, todos os nomes mudaram praticamente, né? Uns ou outros que ficaram iguais, eu acho, né? O Shinji, a estrutura do nome, né? Shinji é como se fosse o novo segundo, né? Que é o kanji de novo e de segundo junto. E Kaminaga, né? Seria o deus eterno, né? Seria o segundo deus eterno. Não sei se é porque seria o segundo também, né? Olha só, tem um joguinho então, né? Muito bom, muito bom. Aqui tem o capitão, que ele não é o Muramatsu, certo? Aqui o capitão, ele é o Tamura. E inclusive ele é só o Hidetoshi Nishijima, que é um dos assuntos aí no momento no Brasil. Que ele é o Black Sun, né, cara? Senhor Isamu Minami. Também tava naquele filme. Como é que chama o filme lá, Nares, que concorreu ao Oscar agora, que tem ele também? Drive My Car. Desculpa, esse mesmo. Não, mas isso mesmo, né? Veja, eu acho que isso confere uma historicamente, o gênero de Tokusatsu sempre foi no Japão um gênero de segunda categoria, né? Menos no cinema e mais na televisão. Você ter agora um ator que teve filme indicado ao Oscar, reconhecido internacionalmente, participando de mais de uma produção de Tokusatsu, é meio como se conferisse, assim... Como se falasse para os críticos, veja, Tokusatsu não é qualquer coisa. Aliás, Tokusatsu é fundamental na história do cinema e da televisão japonesa. Foi ainda mais por ter ganhado o Oscar, que ficou ainda mais, como é que eu posso dizer, na mídia ainda, né? Fica ainda mais evidente isso aí, cara. Então o Oscar veio só a ajudar nesse sentido, né? Aí nós temos aqui a Masami Nagasawa, que é a Hiroko Asami. Então aqui não é a Kiko, tá? É a Asami, também muda a Hiroko, né? Hiroko Asami. Aqui também tem o Taki, tá? Ao invés de ter, por exemplo, o Arashi ou o Iji.
E tem a Funaberi, se não me engano. A Funaberi. Yumi Funaberi também é membro dessa equipe aqui, da equipe SP. Protocolo de Supressão de Espécies Classe S. E aí, assim, tem vários atores, principalmente atores que estão lá no... que estão no Shin Godzilla, né? Mas eu acho que o principal pra citar aqui é o Yutaka Tagenouchi. Esse cara, ele tá lá no Shin Godzilla. Lembram dele no Shin Godzilla? Inclusive, ele é o secretário lá, que é irmão do personagem principal, se não me engano. Não sei se ele é irmão ou é amigo. Não lembro dele, que ele faz um cara bem... Como eu posso dizer? Participa bastante ativamente da trama. E aqui no Shin Ultraman, esse ator tá fazendo o mesmo personagem, praticamente, né? Só que ele não carrega o mesmo nome, né? Nem fala o nome dele, na verdade. Ele é acreditado no final como pessoa do governo. É, pessoa do governo, mas, cara, é claramente o mesmo personagem, né? Só que aquele negócio, fica aquele esquema, né? Se for no mesmo universo mesmo, por que o Shin Godzilla não é citado também como um kaiju, por exemplo, né? Então, mas assim, puta, claramente é o mesmo personagem do Shin Godzilla, tá? Lá no Shin Godzilla, no Tokocast do Shin Godzilla, provavelmente eu lembro o nome dele, porque eu tinha acabado de assistir quando eu gravei. Aqui eu não lembro, mas é Hideki Akasaka, o nome do personagem dele no Shin Godzilla. Então só pra poder citar eles, demais não vou citar não, porque, puta, senão eu não vou fazer um podcast só de cast aqui, né? Então só pra citar rapidinho ali o Mephilas, que é interpretado pelo Koji Yamamoto, né? Que pra quem assistiu Kamen Rider Zero One, era o pai do protagonista do Kamen Rider Zero One, né? Caraca, eu não tinha me ligado, você acredita? Quando ele apareceu na tela, eu olhei, putz, eu conheço ele da onde? Daí eu pensei, Kamen Rider, mas qual Kamen Rider? Daí quando eu fui pesquisar, o pai do Hiden. O sorrisinho entrega, né? Que é igualzinho, né? Cara, mas eu fiquei com um sentimento de conhecer, mas nem imaginei. Eu nem, inclusive, pesquisei pra saber quem era o alienígena que interpretou. O alienígena que interpretou é foda, né? O ator que interpretou o alienígena. Vamos falar do filme, então? Vamos falar da história do Shin Ultraman? Eu acho muito interessante o início do filme, porque para quem assistiu Ultra Q, a série anterior ao Ultraman, o início do filme é o Ultra Q. Os principais monstros ali da série do Ultra Q, que foi aquela série da Tsuburaya baseado em Além da Imaginação em Quinta Dimensão, que fazia muito sucesso nos Estados Unidos, que uniu essa parte paranormal e investigação com kaijus, e que trouxe toda essa técnica do Eiji Tsuburaya ali e conquistou a televisão japonesa. E acho que dá 1 minuto e meio ou 2 minutos de filme, né? É todo esse início dos monstros que foram derrotados lá na série do Ultra Q, e daí que dá o gancho para a formação da patrulha científica, para daí a gente ter o desenrolar do filme, inclusive mostrando nesse clipe aí o primeiro monstro que a patrulha científica derrotou, né? O primeiro monstro que aparece é o Gomes, né? O primeiro monstro que aparece é o Gomes, que é o primeiro monstro lá da série do Ultra Q. Que é praticamente o Godzilla, né? Ele é o Godzilla, né? Inclusive o modelo 3, assim como o Gomes lá original usou a roupa do Godzilla para ser de base, aqui eles usaram o modelo 3D do Shin Godzilla de base para fazer isso também. Bem que eu vi aqueles olhinhos tortos ali do Gomes no filme e sabia que era Godzilla, o Shin Godzilla. Eu já, na cabeça, eu escutava a musiquinha do Ultra Kill, que é aquela abertura. Era muito bom. É interessante que tem uma cena em que a moça tá apresentando os membros da equipe, né? E tem um dos membros que ele é meio nerd. Aí mostra lá que o cara traz a vida dele pro serviço, né? Então você vai ter ali a Enterprise, acho que é o Thunderbird número 2, né? Que é o verde dos Thunderbirds. E tem mais uma nave ali que acho, não sei se é Jet Fighter. Tem o Fabio One, né? Que é o carrinho também dos Thunderbirds, né? Inclusive nos créditos finais do filme eles acreditam que foi cedido, né? Pelas empresas, todos esses bonecos que estão lá, todas essas naves. Ô Nanesi, essa parte de espécie classe S também, que são os kaijus, essa parte de colocar também que deles serem uma vida não identificada ali, numerar, né? O kaiju não identificado para depois dar o nome. Isso também é do Ultra Q ou é do Ultraman, cara, da série velha? Eu não lembro como é que eles davam o nome. Até na hora que eles citam, porque qual que é o nome do monstro? Daqui a pouco chega o nome do monstro, né? Ele nomeou o monstro como tal coisa. Eu não me recordo como que eram dados os nomes dos monstros na série antiga, ou se simplesmente já falavam. Pra mim, o que eu tenho na minha mente é que simplesmente já falavam, esse é o Neronga, e tá bom, é o Neronga, e ninguém questionava. Não, na série antiga os monstros já chegavam batizados mesmo, e tinha outros até que já eram conhecidos pelo próprio nome já de muito tempo, de longa data. Um exemplo é o Ragon.
Mas é que também eles não tentam especificar como é que eles dão os nomes também. Se já aparece alguém olha e... É igual aquele tiozão que fica dando nome pra fotinho de Pokémon no Twitter, lembra desse meme? Então, como a gente vê aí que em operação da Polícia Federal, né, que ele geralmente escolhe um nome grego, um nome não sei o que lá, e vai, tá feito, deu nome. Eu só vi, assim, eu só consegui ver semelhança, assim, monstro número tal, assim. Me lembrou Kuga mesmo, quando eles não sabiam o nome do monstro. Que lá eles chamavam até de forma de vida desconhecida, tal, né? Agora, eu achei fantástico aqui pra quem lembra, assistiu o episódio lá da série original com o Neronga e viu ele aqui, é interessante que o Ano, no roteiro dele, ele coloca, assim, cenas que são exatamente iguais à da série original. Algumas cenas, né, são exatamente iguais. Depois, na internet, o pessoal fez comparação, né, pega a cena da série e coloca a imagem do filme do lado. É fantástico, assim, porque quem assistiu a série original encontra referências e vê momentos, os sons, inclusive os sonzinhos de computador, de tudo eles tiraram da série original. Mas para quem não conhece a série original, pode se divertir e entende completamente o filme também, né? Um detalhe interessante é que quando ele aparece ali na primeira vez, no filme, né, que ele vira o rosto, aquele mesmo rosto é aquele tipo de máscara que tinha no começo da série, que parece que ela derretia com os holofotes, alguma coisa assim. Na cena em que o Ultraman luta contra o falso Ultraman, quando ele dá aquele golpe que acerta o rosto do outro e ele sai, com dor na mão, eles reproduziram essa cena, que é um acidente de gravação da série original. Aquilo não foi planejado na série original e foi feito aqui em CGI no filme. Quando forma SSSP, né, que eles têm que formar todo um departamento pra cuidar, porque começa a aparecer kaiju em tudo quanto é canto, né? Departamento de desastres, se não me engano, que eles criam. E depois é SSSP. Agora sim, Ale, o que significa essa sigla? Difícil. São só 3 S, mas é difícil. Protocolo de Supressão de Espécies Classe S. É muito S, né? É verdade. Mas sabe que é legal? A humanidade tava conseguindo se virar, né? Porque já tinha enfrentado uma porrada de kaiju. É que é muito diferente das séries Ultra, né? Porque nas séries Ultra as patrulhas geralmente elas vão lá, tipo, tentam fazer alguma coisa, mas geralmente quem salva o dia é o Ultraman. E aqui eles vários problemas eles mesmos resolveram. Talvez fosse uma referência ao último episódio, que o próprio Ultraman não conseguiu derrotar o Zeton e a patrulha científica conseguiu com uma arma secreta. E a patrulha... também buscaram vários especialistas de várias áreas pra atuar, né? Nessa patrulha aqui. E o símbolozinho, né? O brochezinho que eles usam, claro que é referência à patrulha científica, né? Super bonitinho, tem até um bichinho de pelúcia, né? Aí eles estão numa missão que tem um kaiju que esse kaiju já é mais difícil deles derrotarem, né? Que é a hora que chega o Ultraman, né, cara? Agora, por que o Ultraman decidiu intervir? Ficou claro isso no filme? Em algum momento ele decidiu pousar ali naquele momento e derrotar aquele kaiju? Não que eu lembre. Não fala, né? Ele simplesmente colou junto, né? Na verdade, gente, se vocês notarem lá pelo final, quando o Mephilas fala que ele foi responsável por ativar os kaijus, o Ultraman veio provavelmente para investigar por que as armas biológicas estavam agindo. O Mephilas que foi responsável por ativar todos os monstros e fazer a criação do Ultra Kill, né? É, porque o Mephilas fala a verdade que a intenção era atrair para poder expor uma super força aí para fazer o ser humano, né, o terráqueo, entender que ele precisava de uma nova força para combater, né, esse tipo de ameaça, né? Então o Ultraman veio para investigar por que essas armas biológicas, né, os kaijus, as espécies classe S, né, estavam agindo, né? Mas ele não chegou a enfrentar o Bemular, né, igual no primeiro. Foi no caso do Neronga mesmo que acabou... Isso eu achei triste, porque seria bom ter essa referência, né, que é uma referência que a gente tem clássica, que nem como aparece o Monstro-Aranha nas séries do Kamen Rider, né? Sim, é verdade. Aqui não teve o Bemular, dessa vez ele não apareceu no filme, né? Não teve ele, não teve o Baltan, né? Eu acho até que se tivesse o Baltan no filme, talvez a trama fosse outra, né? Né? Mas também é muito kaiju pra colocar também num filme de 2 horas também, né? Mas eu achei que as escolhas ficaram interessantes, porque, por exemplo, vamos quebrar o filme, vamos falar dos kaijus e a gente volta pros personagens e pro Ultraman. Vamos tirar o Ultraman por último. Tem vários kaijus, claro que são kaijus clássicos, estão aparecendo e tal. Ultraman enfrentando alguns.
Esse primeiro que ele enfrenta, acontece a mesma coisa também, né? O Shinji salva uma criança e acaba morrendo por causa do próprio Ultraman. E o Ultraman acaba se fundindo a ele. E aí, fora dos Kaijus, aparece 2 aliens muito interessantes da escolha. Eu vou até pedir pra vocês falarem mais, até porque Nares, Ale e o Gago e o Jin entendem muito mais do que eu. Mas o primeiro que aparece, que é o Zareb, né? O Zareb é uma raça maledita lá também. Que eles só querem destruir outros mundos, né, cara? O negócio dos caras é destruir, né, cara? Eles, claro, a primeira aparição deles é claro que na série Ultraman, né? E também apareceram em outras séries depois. E depois vem o Mephilas, que é o que a gente tá falando, né? Porque o Zareb é aquele que começa já a dar uma atrapalhada. E o Mephilas, ele só quer arrumar a Terra pra vender a Terra, né? Tá interessado só em ser dono da Terra pra poder passar pra frente. É isso aí, não é? E era a mesma coisa na série por esses dois. Mas aqui no filme a gente descobre daí que o Mephilas... Tudo que aconteceu no filme foi culpa dele, né? Então, a princípio tava... o Ultraman enfrentou o Nerongo, o Gabora, teve a trama do Zarab, do falso Ultraman, igual também teve o falso Ultraman na série original. E daí vem o Mephilas, e daí a gente descobre que tudo isso foi um plano do Mephilas, e que o Mephilas só desistiu disso quando ele viu o Zoff, né? Porque quando ele viu... É engraçado que assim, quando ele tá com o Mephilas... Ele fala, né, que, pô, como você se fundiu com o cara da Terra, você tá mais fraco, né? Aí quando ele vê o Zoff, a impressão que eu tenho ali é que ele não foi embora porque o Zoff era mais forte. É porque eu acho que ele sacou o que ia acontecer naquele planeta. Que ia dar ruim, né? Puta, não temos mais interesse no planeta, tchau, e foi embora, né? E aí pra quem... Bom, tem spoiler pra quem tá ouvindo a gente, né? O Mephilas oferece... O Mephilas, né? Ele oferece pra Terra, pro governo do Japão principalmente, a tecnologia da cápsula beta, só que na caixa beta, né? Que é um pouco menos evoluída ali, né? E o Japão tá desesperado, né? Porque aqui é aquele negócio, né? Até eles brincam um momento, né? Enquanto era só Kaiju, os americanos estão querendo vender arma. Quando tem alien, eles querem se intrometer, né? Porque tá todo mundo, a ONU, os americanos, tudo querendo saber o que tá acontecendo no Japão, querendo informação e saber que é o Ultraman, né, cara? Que o Ultraman é uma arma, né, cara? Não, mas esse governo japonês aqui também, que governo ruim que os japoneses votaram nesse filme, porque se venderam ao Zarab na primeira oportunidade, se entregam ao Mephilas para tentar conquistar poder e ser o país mais poderoso da Terra e se ferram todas as vezes, né, pela ganância desse governo japonês. Perdão, e o Mephilas também queria a Terra porque entenderam que os humanos também serviam como armas, não era isso? Eu agiria do mesmo jeito, gente. Se fosse analisar a fundo, assim, até os Estados Unidos faria um acordo comercial. Não sei não, viu, cara? Porque acho que depende da produtora, viu, ali. Sim. Mas se a gente fosse analisar frio como são os políticos hoje em dia, todos os governos iriam fazer um acordo comercial e iam tentar se aproveitar o máximo possível. Com certeza. E isso eu acho que o Hideaki Anno foi muito esperto, porque ele conseguiu... A gente consegue ver isso na guerra da Ucrânia, que eu tô participando aqui com esse barulho aqui. A OTAN vendendo armas a cada 5 minutos, uma arma mais moderna que a outra para tentar coibir o que a Rússia tá fazendo. Gente, isso é muito atual. O Zareb, ele só queria destruir o planeta e o Mephilas queria se aproveitar do planeta aí pra lucrar. É basicamente isso, né? E o Mephilas ainda... Pelo que parece aqui no filme, os seres humanos, ele encontrou nos humanos uma forma de usar como arma também, né? Por eles conseguirem lidar com a cápsula beta ali, com o poder do beta de ficarem gigantes. Porque me parece que nem toda a civilização conseguiria utilizar aquilo ali, né? A propaganda dele é excelente também, né, Nares? Ele faz a Sami ficar gigante e dá um rolê ali por Tóquio, né, cara? Sim, muito bom, muito bom. E também com outras cenas de referência ao que aconteceu lá na série original, né? Você falou do Gabora, né? É até interessante que o Gabora e o Neronga, eles usaram a mesma roupa, né? E eles têm um meta-comentário disso, né? Que eles comentam que quando aparece o Gabora, eles falam que parece o Neronga, só que com uma forma diferente e tal, né? Um pouquinho diferenciado também, né? Dentro do filme. Eles falaram muito de CG também naquela hora, mas assim, eu achei... Teve muita destruição, tal, né, nos vilarejos ali, nas usinas. Eu achei que eles iam dar uma segurada em cidade, mas não seguraram não, né, cara? Inclusive, o Ultraman é arremessado, se não me engano, num prédio, né? Coitado do povo, mas caiu um pouco o prédio aqui, né? Mas também o Ultraman é um pouco menor aqui, não é? O Ultraman e os Kaijus, do que são nas séries, né? Porque na série, um prédio bate ali na cintura, né, cara?
fazem evacuação logo que aparece um kaiju, né? Eles aceleram a evacuação total do local. Então, digamos, muita gente não morreu, não, sabe? Porque quando a SSP faz aquela reunião ali de emergência, já fala, ordena a evacuação do setor tal. Então, praticamente acontece que nem Evangelho. O local é desabilitado, é todo evacuado, desabilitado e fica pronto pra luta, né? O papinho de evacuar é pra ninguém ficar questionando, ai, mas e as pessoas nos prédios? É bem isso aí. Tem um episódio do Evangelion que chega um alienígena que eles não conseguem derrotar, né? E aí eles ficam o episódio inteiro pedindo autorização do governo pra pegar a energia elétrica de determinada região da cidade, evacuar essa região e pegar a energia elétrica deles pra energizar uma arma. Mas me lembrou mais ou menos isso também. Entrando ali na discussão da galera, né, dos personagens, né, o capitão é de boas, o capitão sendo o capitão da vez, né, a Sami ali, ela aparece e tenta criar uma ligação com o próprio Shinji ali, né, com o Kaminaga ali em relação a serem parceiros e inclusive o Kaminaga já tá ali, já é Ultraman ali praticamente, né, porque a sensação que eu tenho é que aqui, diferente da série que quando o Ultraman vai pra forma de Hayata, é o Hayata que comanda, né? E quando... Aqui não, quando ele tá na forma de Kaminaga, é o Ultraman ali comandando. Tanto que ele começa a ler um monte de livro lá, né? Pra poder aprender mais sobre a humanidade ali, né? Ali ele fala que ele é meio alienígena, meio humano, mas tem uma hora que ele tá conversando com o Zoff, que é quando ele fala o nome... Quando o Zoff fala o nome dele, que não é Ultraman, acho que é Lipia, uma coisa Cara, assim. Lipia, né? Eu achei essa situação de darem um nome pro Ultraman um negócio, assim, muito bacana. Que eu não esperava, assim. Quando eu vi, eu falei, nossa... Eu tinha visto no primeiro episódio do Mebius, acontece isso, né? O Ultra Father lá, ou Ken, né? Como é chamado no Galaxy Fight, ele chama o Ultraman de Ultraman Mebius. Aí ele se questiona, mas por que Ultraman? Aí o Ken explica, né? Que é o nome que a gente aqui da Terra dá pra eles quando eles vêm. Isso. Mas é engraçado que o Ultraman é só Ultraman. Se quer especificar, fala Ultraman Hayata. Tem uma galera que fala Ultraman Hayata também. Essa questão, isso aí mesmo. Que depois fala do Ultraman Jack e assim segue adiante, né? O próprio Jack vira depois também, né? Uhum. O próprio Jack é uma espécie de Shin Ultraman também. Porque na série do Ultraman Ace, eles se referem ao Ultraman do Retorno de Ultraman como Shin-Man, que o Shin de novo, né? Como se fosse o novo Ultraman. Porque ele era mesmo, né? O terceiro era o novo Ultraman. Depois é que ele ganha o nome de Jack, né? Mas eu acho interessante aqui que agora a aparição do Zeton no final do filme é diferente do que a gente viu lá na série dos anos 60. Agora o Zeton é uma arma do planeta da luz, né? Para destruir o sistema solar. Eu acho isso fantástico, né? Porque você tá ali acompanhando o filme, toda essa parada do Zareb, depois do Mephilas ali. E aí a relação entre a equipe. Aí de repente vem o Zoff. Aí, se eu achar o Zoff veio, tá beleza, né? Vai ajudar a derrotar o Mephilas. O Mephilas foi embora, eu falei, vai ter um vilão final. Cara, eu não imaginei em nenhum momento que o Zeton seria uma arma do planeta da luz pra destruir a Terra, porque eles perceberam que a Terra pode se tornar um perigo pro universo. Sim, até o Zoff comenta que os humanos desse planeta provavelmente vão evoluir da mesma forma que nós, mas eles podem representar um perigo maior do que isso, e por isso a melhor opção é erradicar todo o sistema solar, né? E você viu que ele falou também, tem tantos milhões aí de planeta habitado, isso aqui não vai fazer falta, não. Sim, nós somos só um grão de areia nesse universo cheio de vida. Ele comenta sobre o multiverso também nessa hora. Que ele é apenas um planeta no multiverso. Ali que eu achei bacana, porque liga com todas as séries Ultraman, né? Não, fora que o conceito é interessante, até porque a impressão que dá é que o Zoff como é que chama nosso amigo aqui, o que não é Hayata, é o Lipia, eles são seres, na minha opinião, tá? De novo, é minha opinião, eles são seres, não são extraterrestres, são extradimensionais, eu acho assim, sabe? Que eles estão além das galáxias ali, sabe? A impressão que eu tenho. Tanto que ele comenta a dimensão aonde ele se transforma na hora de tentar derrotar. Eles são bem essa questão, eles são dimensionais, porque ele vive numa dimensão avessa à nossa, né? Como
a maioria dos vilões o Mephilas. Acho que era assim que ele vivia em outra dimensão também. Gente, e o Zeton, ele não é uma arminha qualquer, né? Ele é um bagulho gigantesco, cara. O Ultraman é pequenininho do lado dele. Ele me fez lembrar uma das variantes do Zeton, aquele do filme do Ultraman Saga, né, que acaba evoluindo. Cara, ele me lembrou tudo menos Zeton, cara, porque ele virou uma arma gigante. Eu lembrei, sabe por quê, Nares? Eu lembrei do Jornada nas Estrelas, aquele primeiro filme da Kelvin Verse. Não, o novo agora, né? Os caras vão furar vulcano lá. A arma que destrói o planeta Vulcano, né? Eu pensei nisso aí, cara, quando eu vi. E é muito grande, muito grande. Eu achei muito legal, assim, sabe? Ficou muito ameaçador o negócio ser muito, muito grande. E, de novo, outro toque Evangelho na coisa, né? Sim. Pra mim, lembrou muito mais um anjo do que os anjos, que são os inimigos em Evangelion, do que qualquer outra coisa. E no visual aqui do Zeton, eu acho que, como o Jim comentou, a impressão que dá é que realmente é um amálgama dessas várias versões do Zeton, porque tem uns pedaços que parece um pouco o Zeton do Ultraman Max, o outro que parece lá o do Power Red. Então, parece que eles fizeram uma junção de todos os visuais do Zeton para fazer aquele negócio gigantesco e que ficou maravilhoso, né? Sim, eu me lembrei de uma cena do Galaxy Fight, o penúltimo. É um episódio lá em que eles juntam todas as versões do Zeton num mesmo cenário para lutar com os Ultras, se eu não me engano, vou falar a velha guarda, né? Aí rola essa cena, assim, aí você vê cada geração de Zeton, né? Se pôr esse aí lá não cabe na tela, né, Jim? Gigante. Na verdade, é um mecha pro Zeton, pros outros Zetons pilotar, né? Que é muito grande o negócio. Cara, ele é incrível. Eu falo pra você, no começo eu não gostei muito, né? Mas aí depois pesquisando, pra mim é uma das melhores versões dele. E aí, dentre tantas filosofias ali no filme, tem a questão do TAC lá, que é o crânio, né, da galera da SP. Ele é o cara que... Ele tá nervoso, tá incomodado porque ele viu que o nível evolutivo do planeta Terra, dos seres humanos da Terra, é muito baixo. Então eles não têm o que fazer, né, cara? Até porque o Ultraman, né, o Kaminaga acaba... Tem uma parte do filme que... acho que é o Zareb mesmo que ferra o Ultraman e acaba divulgando pra todo mundo que o Kaminaga era o Ultraman, né? Porque na hora que tem o falso Ultraman. E aí o Kaminaga fala o que tá acontecendo e ele se sente um merda, né, cara? E quem não se sentiria, né? Não tem o que fazer. Mas o Ultraman, ele tá tão... já ligado ao hospedeiro dele, né? Não é hospedeiro dele, na verdade, aqui, né? Na verdade, a amálgama dele aqui, né? Podemos dizer assim. Que ele deixa pro TAC um pendrive com uma cartinha de despedida, que acho que nem precisava, né? E com a fórmula da cápsula beta. É isso, não é? Da tecnologia. Um detalhe interessante nessa cápsula, nessa versão nova, né? Que ela tem um núcleo vermelho dentro, que lembra mais ou menos a primeira vez que o Ultraman, no primeiro episódio, quando ele vem pra Terra, escoltando... Eu não vou lembrar o monstro do episódio. O Benlar. Isso. O Benlar vinha numa cápsula azul, numa esfera azul, e ele vinha numa esfera vermelha, que lembra muito essa esfera que tem dentro da cápsula beta atual, né? O núcleo dela. E é interessante que quando o Mephilas abre a box, onde tem essa esfera vermelha que o Jim cita, vem aquela luz que é igual a da transformação, não do primeiro Ultra, daí do Ultraman Jack, com o mesmo efeito sonoro. Eu não sei se vocês repararam uma coisa, na cena em que o Ultraman ele tá caído, conversando com o Zoff, né? Eles estão num lugar todo vermelho ali, e fica aquele vermelho se mexendo, como se fosse uma tinta. Esse mesmo cenário, eu acho que ele é o cenário que aparece os títulos dos episódios, né? Que é o mesmo do começo ali do filme. Ele lembra um pouco, você tá falando quando ele fica naquele nexo entre as dimensões, né? No buraco de minhoca. Todo vermelho. Ele lembra muito aquele... Não sei se é background, sei lá. Aquele cenário de fundo onde tem os kanjis do episódio da vez. Ah, verdade. Verdade, quando aparece só a sombra, né? Tipo, o monstro de hoje é fulano, né? Isso, aquele cenário colorido ali. E aí, são duas discussões no final do filme bem filosóficas aí. Queria que você falasse um pouquinho, porque a parte do TAC, depois com um monte de gênio, né, calculando e tal, e eu achei que eles iam construir, não sei porquê, tá? Alguma arma, sabe? Alguma coisa beta, né? Pra poder destruir o Zeton.
E não que eles fossem simplesmente calcular e encontrar uma forma, um espaço de tempo pro Ultraman conseguir atacar e destruir o Zeton. Eu não esperava, né? E, inclusive, esse ataque ao Zeton é um sacrifício, também é referência à série, né? Que o Zeton também consegue matar o Ultraman, né? E ele consegue destruir o Zeton, e aí vem a parte filosófica, que é o papo com o Zoff, né? Eu pensei nisso também porque no último episódio eles estão com uma arma secreta também. Que ela só é usada depois, no momento em que eles vão destruir o Zeton. Talvez tenha sido uma referência. E aqui daí o Ultraman teria que retornar ao Planeta da Luz, porque ele acabou impedindo uma ordem do superior dele, né? Teria que retornar com isso, só que isso causaria... ele indo embora da Terra causaria a morte do Kaminaga, né? Então ele pediu pro Zoff, não dá pra ele ficar vivo, não dá pra eu ficar com ele pra ele ficar vivo, mas não, você tem que ser punido, você tem que ir, ele vai ficar aqui, ele vai morrer, não dá pra, então, a minha vida ser dada a ele. E é muito similar ao final da série original também, em que o Hayata, na série original, ele sabia que ao ser separado do Ultraman, ele morreria. Mas o Ultraman também decide dar um pedaço da vida dele para que o Hayata sobrevivesse, né? E aqui, né, essa impressão que eu tenho que o Kaminaga não tem nem ciência que ele tá vivo. Tem até umas partes lá que o Ultraman vai lá ficar assistindo o corpo lá do Kaminaga, né, de certa forma. Mas aqui dá a impressão que o Kaminaga, ele morreu. Quem tá ali é o Ultraman e acabou. Sabe, isso pra mim é o que dá a entender em quase todo o filme, né? Diferente do que a gente tem na série original, que o Ultra, digamos, ele tá habitando o corpo do Hayata. Aqui a impressão que dá é que o Ultra, como se fez uma cópia do Kaminaga, deixou o corpo dele em estase lá na floresta, né, e saiu por aí usando o corpo dele, já que ele precisava de um corpo humano. E agora ele queria retribuir devolvendo a vida ao Kaminaga. Isso que. Então, é engraçado que ele fala, o Zoff pergunta muita coisa pra ele, né? E achei que ficou até um pouco meio que, sabe, aquele papinho bíblico, sabe? Tipo, Jesus, Deus, ou Superman, sabe? Jor-El e Kal-El, sabe? Tipo, sabe? Pô. Que Superman é bíblico também, de certa forma, né, Gil? Sim, eu peguei a referência da referência, né? Que o próprio Superman já é referência daí disso aí, né? Porque ele fala, não, cara, eu quero dar minha vida por eles, eu quero salvar esse cara aqui, eu me apeguei à terra. A tagline do filme fala, né, que é tipo, romance, fantasia e amizade, né? É muito da amizade que ele criou, desse laço que ele criou com os humanos. Como ele sabe os sentimentos do Kaminaga também, né? A impressão que eu tenho é que ele tem o carinho com a equipe, não tem romance, eu acho que é muito, muito raso ali esse pseudo-romance que eu não vi ali. E também não precisava, porque senão ia ficar muito clichê, né? Porque o Ultraman, ele não tá salvando a Terra porque ele se apaixonou. Ele tá salvando a Terra porque ele gosta dos seres humanos, porque ele acredita nos seres humanos, né? E porque depois o Zoff vivendo como humano, ele compreendeu a humanidade, né? O Zoff fala assim, pô, não, cara, não vamos mais destruir esse planeta não, cara. Por quê? Esses seres são diferentes, porque eles não temem a morte, mas eles fazem tudo pra viver. Né? Engraçado, você não tem medo de morrer, mas ao mesmo tempo você fazer de tudo pra conseguir viver. Né? Se não me engano foi esse, mais ou menos ali que eu entendi que o Zoff falou pro Lípia, pro Ultraman. E novamente aquela velha conversa estilo Evangelion, né? Sim. Quando o Zoff entende qual que é o desejo aqui do Ultraman, ele pergunta, né? Mesmo que isso signifique a sua morte, ele diz assim, não me preocupo com isso. Ser humano é aceitar a morte. Comparado a gente, a vida deles é muito curta. Então, eu quero que eles continuem vivendo. Nós falamos de CG, falamos de cenas de luta, tranquilo, né? Acho que ficou bacana, né? Não ficou muito ruim, não. Apesar que eu não sei como é que eu posso dizer. Eu pelo menos, né, não vi o tamanho de tela que eu assisti, a qualidade que eu assisti, não vi nenhum problema. As cenas de luta pra mim e o CG ali não deixam nada a desejar pra mim, tá ótimo. Até porque mistura também com efeito prático também, eu acho, não mistura? Não tem umas partes, não do Ultraman, mas dos... Ou tudo que é Kaiju ali, tudo era CG mesmo. Acho que tudo era CGI mesmo. Caraca, tem umas partes CGI que eu jurava que era fantasia mesmo, sabe? É que nesse caso o CGI ajudou também, né? Sem contar as homenagens de brincar com a questão da maquete girando.
do Ultraman voando, que muitas vezes quando o Ultraman era acertado, ele ficava girando a imagem do boneco do Ultraman voando, ficava girando no mesmo eixo, como se tivesse um cordãozinho girando. E isso acontece várias vezes durante o filme. Quando ele é derrotado pelo Zoff, tudo referência, né? Tudo referência, verdade. É por isso que eu acho que vão existir duas formas diferentes de apreciar o filme, né? Quem assistiu a série e quem não assistiu. Não compromete a história, mas é muito diferente para quem assistiu a série original e conhece esses vilões, um pouco da história. É uma homenagem excelente que o Anno faz. Eu acho que é a prova de que ele sabe homenagear uma obra antiga e os fãs e respeitar esse produto e trazer para o tempo atual. Bom, gente, vamos dar nossas considerações finais, né, cara? Se o filme é bom, se não é. Vamos de notinha? Notinha, aquele clichêzão, né? Aquele você ouvinte, tá ouvindo aqui. Sempre quando a gente vai pra notinha é que normalmente o tempo estourou da gravação. Mas vamos também para considerações, podem opinar tranquilamente junto com a nota, tá? Vamos começar aqui, eu vou começar com o Fábio que tá mudo. O Fábio não participou do cast. Fábio, você tá aí, Gago? Ou é a emoção de falar de Shin Ultraman, Gago? Vamos lá, minha nota é 10 porque o filme foi sensacional, as cenas de luta foram praticamente idênticas ou referências à série original, e é isso aí, nota 10. Show de bola. Você não ficou bravo que ele não chama Shin Hayata, né? Não, mas foi sensacional. Muito bom, muito bom. Olha só. Aí ele ia ter que chamar Shin Hayata, né? Pra ser o novo. Né? Shin Júnior. E Ale, e você, nosso correspondente de guerra já também da Ucrânia, a gente tá fazendo pela Ucrânia, ó, puta, Deus queira, vamos torcer pra que já tenha acabado quando sair o cast ou que acabe logo essa situação lá na Ucrânia, gente. Estamos brincando, mas é que o áudio do Ale tá bem zoadinho hoje. Ale, e você, nota, considerações finais? Eu dou uma nota 10 também. Foi uma bela homenagem, um belo jeito de recomeçar, ou digamos, contar um outro ponto dessa história. Eu assisti com a Laura, com a minha filha, né, de 11 anos aqui, e também senti um final, assim, meio triste. Eu senti também morreu, eu senti um final triste, mas ao mesmo tempo esperançoso, porque ele passa um ar de que coisas novas virão, né? E eu dou uma nota 10. E você, Adriano Nares? Olha, vai ser inédito, porque eu acho que em todo esse tempo eu nunca dei uma nota 10 aqui no TokuCast também. Vou dar uma nota 10 para esse filme do Shin Ultraman. Ele é muito bom em todos esses aspectos que eu já citei, inclusive na parte de homenagem. Inclusive de quem não conhece pode assistir, porque não depende de conhecer nada para poder apreciar o filme. E se você não assistiu ainda o filme, vá assistir o filme. Se já assistiu e não assistiu a série antiga, a clássica, dê uma chance, vá lá assistir. Inclusive é isso que eu recomendo. Para quem já viu o filme e ainda não conhece a série antiga, assista lá a série dos anos 60 e depois reveja o filme, que você vai ver com outros olhos. Você vai apreciar ainda mais o Shin Ultraman. Boa, isso aí. Jim, e você, Jim? Olha, eu nem vou me estender tanto, pelo fato de que é um filme de um dos mestres, de um dos cineastas que eu admiro, né? Minha nota é um 10, cara. A minha nota é 10 também. O Nares falou duas formas de assistir, né? Que é quem nunca viu a série, quem viu a série, né? Eu acho que tem uma outra forma também, que o filme extrapola muitas filosofias, né? Sei que o nosso tempo tá curto aqui, nem dá pra falar, né? Porque tudo, né? Mas eu queria trazer mais uma coisa, que eles não chamam nem os aliens de aliens, né? Propriamente dito, né? De Uchujin, né? Eles chamam de Gaiseijin, né? Que é como se eles fossem... Estrangeiros, né? Aquela forma pejorativa do estrangeiro, né? Mais ou menos. Então tem todo esse contexto político também que daria filosófico pra debater. É isso aí, assista o filme, dá um jeito aí e manda ver. É isso aí. Gente, eu ouvindo o Nares falar, eu até fiquei arrependido de não ter assistido a série, né? Nós vamos gravar um podcast sobre Ultraman em breve e eu vou começar a reassistir a série, né? Eu assisti a série há muito tempo, gente, há muito tempo. Eu me arrependo de não ter assistido. Eu acho que eu ia aproveitar mais, de verdade. Eu gostei muito do filme, a nota é 10. Fiquei feliz comigo mesmo que eu consegui pegar muitas referências. E eu, de novo, não assisto o Ultraman, né, o Hayata, há muito tempo. Mas foi muito bom.
Cara, eu assisti o filme 3 vezes, assim, sabe? Puta, não conseguia parar de rever. E pra gravar, eu revi de novo. Eu comecei, eu pausei, mas eu falei, tô vendo em partes, né? Aí chegou um momento do filme que eu não consegui pausar mais. E aí eu tive que ver de novo, sabe? Porque como eu tava vendo em partes, o filme é um pouco lento, né? No começo, eu comecei a ver pausado, né? Tava, inclusive, trabalhando. Espero que meu chefe nunca ouça o podcast, mas eu tava vendo, pausei e tal. Aí depois eu falei, não, cara, esse filme tem que ver uma tacada só, ele não pode parar, velho. Porque é um dos melhores filmes, assim, do gênero Tokusatsu que eu já vi. E uma das melhores coisas de Ultraman que eu já vi, principalmente também. Foi muito gostoso, de verdade. Parabéns, Hideaki Anno. Eu espero que com Kamen Rider, que é a minha franquia favorita, você também não nos decepcione. Assim como foi Shin Ultraman e Shin Godzilla, certo? E, Nares, vamos passar pra galera aqui nossas redes sociais, nosso Toku Agora, Super Hero, Tomocast. Acompanhem aí o Toku Agora, o nosso programa no YouTube, toda sexta-feira, 8 horas da noite, pelo horário de Brasília, lá no canal do Super Hero. E se você quiser ouvir depois, ele também tá no mesmo feed do TokuCast. Você pode ouvir o TokuCast Júnior, o Toku Agora, tem um monte de coisa para você ouvir aí. Então, fique com as redes do tokusatsu.com.br, que você vai estar sempre bem informado com esse gênero maravilhoso. É isso aí. Seninha, a galera quiser interagir conosco aqui, falar se gostou do filme, se não viu o filme, teve coragem de ouvir inteiro o cast e quis interagir aqui com a gente. Opa, você pode deixar algum comentário, mandar um DM lá pra gente no Instagram, né? Ajudar a gente a chegar a 20k lá de seguidores. Mandar o seu comentário no youtube.com/portal Tokusatsu. E pra saber mais sobre a gente, onde nossos programas, tudo, você pode acessar também tokusatsu.com.br. Perfeito, é isso aí, gente. Ó, felizão com esse cast aqui. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço. Não falamos que a Sam dá um tapinha na bunda dela e na galera, mas tudo bem. Mas fica pra próxima aí. Fiquem com o Edinho. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.